E aí, quer começar a operar no mercado financeiro, mas não tem ideia de como se faz a leitura de um gráfico? Então vem comigo que nessa série eu vou te explicar do zero até o avançado como se ler um gráfico. Esse é o Mercadologia, eu sou Helder Strázulas e esse aqui é o seu canal de estudo sobre o mercado financeiro. Vamos lá? Então, a primeira coisa que vocês vão ver quando vocês se deparam com um gráfico são essas formações aqui que nós chamamos de candles, tá? Ou candlesticks. Então, os gráficos no mercado financeiro, basicamente, eles têm dois eixos, certo? Então, vou fazer mais aqui embaixo aqui para pegar bacana. Nós temos o eixo do valor, né? Então, esse aqui é o eixo do preço. E esse aqui é o eixo do tempo, certo? Então, aqui nós temos o tempo e aqui nós temos o preço. Tá certo? Então você já deve ter se deparado, se viu algum gráfico de mercado financeiro, várias barrinhas, tem barra verde, vermelha, branca, preta, e você não faz ideia de como se faz essa leitura. Eu vou mostrar para vocês que é bem simples e bem intuitivo até. Basicamente nós temos duas regras de colorações que elas são meio que padrão no mercado financeiro, branco e preto ou verde e vermelho, basicamente a mesma coisa. As cores claras representam que o mercado está subindo e as cores escuras representam que o mercado está caindo. Vamos dar uma olhadinha aqui? Esse aqui eu estou representando branco e vermelho, mas poderia ser branco e preto ou verde e vermelho, tanto faz, tá certo? Então a cor clara está subindo e a cor mais escura está caindo, tá certo? Então, esse daqui é a anatomia de um candlestick. A máxima é exatamente igual. Por que que isso aqui se chama candle, né? Vem do inglês vela. Isso aqui foi criado lá basicamente em séculos passados para a bolsa de arroz do Japão. Então foi um japonês que desenvolveu. Mais para frente eu posso até trazer uma sériezinha contando melhor sobre a história da criação do modelo de análise por candles, tá certo? Vamos lá então? Então essa leitura aqui é como se fosse uma vela, ela tem o corpo e tem o pavio. O ponto mais alto, tanto na vela de alta quanto na vela de baixa, é chamado de máxima, que é onde que é o preço de negociação máximo, mais alto, mais caro, em que houve negociação durante este período de tempo, tá certo? E o ponto mais baixo, naturalmente, vai ser a mínima. Esses dois pontos são iguais tanto para o candle de alta quanto para o candle de baixa. Então, o ponto mais alto é a máxima e o ponto mais baixo é a mínima. Pode ser que não tenha pavio embaixo? Pode. Pode ser que não tenha pavio em cima? Pode. E como é que ficaria um candle, por exemplo, sem pavio em cima? Ele ficaria mais ou menos desta forma aqui. Tá certo? Então esse aqui poderia ser um candle de alta, por exemplo, tá certo? Então ele não precisa necessariamente ter pavio. Máximo é o ponto mais alto, mínimo é o ponto mais baixo. Como é que você faz a leitura então e você sabe se o mercado está subindo ou caindo? Justamente pelo corpo deste candle. O corpo do candle de alta, onde ele se inicia, é a abertura. E aonde ele fecha é o fechamento. Fechamento, certo? E o candle de baixa é justamente o inverso. A parte de cima é a abertura e a parte de baixo é o fechamento. Tá certo? Então é basicamente só isso que é a leitura de candle. Nós vamos ter vários padrões de candles e é interessante entender como é que é o comportamento justamente do preço dentro desses períodos de tempo. Cada candlestick pode ter a mais diversa periodicidade, ou seja, se você estiver analisando um período de 5 minutos, este candle aqui vai representar as negociações que houveram durante estes 5 minutos. Então vamos interpretar aqui as negociações em um gráfico de linha deste candlestick de alta, certo? Então ele iniciou aqui. Este ponto aqui seria a abertura. A mínima significa que o preço foi até esta região durante esses 5 minutos. Então ele iniciou aqui, caiu,
Aqui é a máxima, ou seja, o preço pode ter feito isso até que a máxima, e o fechamento foi nessa região aqui, tá certo? Onde termina o corpo do candle. E aí ele voltou um pouquinho aqui e se encerrou. Essa movimentação toda aqui, gráfica, né? Então o preço iniciou, por exemplo, em R$1, foi para 90 centavos, depois 1,05, voltou para 1,03, foi para 1,15, fechou em 1,10, por exemplo. Toda essa movimentação foi transcrita neste corpo do candle, tá certo? Recapitulando então, o que significa o corpo do candle? Abertura e fechamento. E os pavis, máximas e mínimas. Máxima e mínima é igual para qualquer tipo de candle, e a abertura e fechamento é o que difere os candles claros, que normalmente os claros representam candles de alta e os escuros representam candles de baixa. Então a abertura onde inicia o corpo e fechamento onde se fecha o corpo da vela. No caso de baixa, abertura em cima, fechamento embaixo. Essa aqui é a parte mais básica, mais simples de como se analisa um candle. Nas próximas aulas dessa série, nós vamos aprender um pouco mais sobre padrões de candle e entender como que você pode fazer essa leitura de uma forma muito mais objetiva e muito mais simples. Existem inúmeros padrões de candle e inúmeras combinações. Agora que você já aprendeu o básico sobre leitura gráfica, você já começa a entender um pouco melhor como é a movimentação dos gráficos no mercado financeiro. Nas próximas aulas eu vou trazer um pouco melhor sobre estruturas de candle, tá certo? Com padrões como martelo, maruboso, o próprio doji também, e o que cada um desses padrões representam. Então vocês vão ver que vão ter padrões de candles com velas enormes, com corpos enormes, ou às vezes um corpo pequenininho, vela grande para um lado, pavio grande para um lado ou pavio grande para o outro, dois pavis grandes, e o que cada um destes candles representa. Essa daqui é uma aula mais introdutória para vocês justamente entenderem como que é a movimentação do mercado e como é que é feita essa leitura, tá certo? Então essa é a aula de hoje. Eu gostaria de deixar para vocês também o grupinho do Telegram, tá certo? Vou colocar até aqui em cima, aqui, apagar essa máxima aqui. O grupinho do Telegram, se vocês quiserem acessar, entrar lá, o grupo é aberto, vocês podem clicar na procura e vocês vão conseguir encontrar. O nome do grupo é Mercadologia B3, que é do Brasil Bolsa Balcão, que é a nossa bolsa brasileira, tá certo? Então esse aqui é o grupo do Telegram, vocês podem acessar lá. O grupo do Telegram, que nós podemos interagir também, eu tiro a dúvida de vocês também. Vários dias eu deixo a minha visão do mercado lá para alguns papéis, ou seja, para o próprio Ibovespa, se eu tenho uma visão mais de alta ou mais de baixa para ele também, e posso auxiliar vocês também que estão iniciando no mercado tirando dúvidas, tá certo? Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, deixem um joinha, compartilhem também com os amigos, nos grupos, com aquele seu amigo que está querendo iniciar no mercado financeiro e não sabe por onde, porque essa série aqui vai ajudar muito ele, e eu vou começar do zero e vou até a leitura gráfica avançada aqui com vocês, tá certo? Então ativem o sininho também para que o YouTube notifique vocês das próximas aulas também, dos próximos vídeos. Muito obrigado, galera, um grande abraço para vocês, bom games, valeu, falou!